muito, porque eu vou fazer uma apresentação de Espera aí que eu não português. quero. Os chanados é que não convém. São muito maus. Vai explicando Vou ao fazer avô. uma apresentação de português e vou apresentar um poema do Manel Alegre. Não sei se sabes quem é. E ele fala Até eu conheço. Ele fala de. Tipo. O poema é sobre liberdade e o facto de termos de aproveitar a vida, porque as coisas acabam-se muito depressa. E portanto, eu vou apresentar o poema e vou analisá-lo e depois vou ter um momento criativo. E eu pensei fazer uma entrevista a vocês para falarem um bocadinho como é que era viver com a ditadura e tipo as diferenças que vocês sentem de antes para agora, com a liberdade. E tu também estiveste na guerra e ele também teve, e se dizias alguma coisa? Ele fugiu. Manuel Alegre fugiu para a França para não ir para a guerra. Foi para não ir para outra. Pois eu estive a ler sobre ele e ele teve 6 meses em Luanda, depois foi preso pela PIDE e depois, quando voltou a Portugal, fugiu. Tipo, ficou exilado. Depois esteve na Argélia. Em França. E na Argélia? Sim, esteve em França e foi para a Esteve na Argélia. Argélia. Estava na Argélia em 74, acho eu. Que sim, é melhor. Portanto, quais é que... Já está? O quê? Gravar? Sim. Já, eu depois corto. Eu vou tá fazer bem. cortes. Está bem. Estás nervosa? Não estou a querer uma almofada, que eu gosto de uma almofada para o ficar pó. bem ali na fotografia. Não, gosto de ficar com uma almofada no colo. Quais é que foram as diferenças que vocês sentiram antes e após o 25 de Abril? A nível político, Sim, e tipo do dia a dia na vida. eu pessoalmente senti poucas porque não estava politizada e por isso não me apercebia muito. A única coisa que eu me lembro é que se alguém dizia qualquer coisa como isto está tudo uma porcaria, havia sempre alguém que dizia cala-te que ainda alguém pode ouvir. Isto está-me a fazer confusão. É falar assim com a máscara. Se quiserem podem ter a palavra. O meu olha, vou é que tirar assim só não- assim do nariz, senão falar me falta Senão nada. depois até sobe pior ali na gravação. Não, mas assim dá para ouvir. Mas o que eu estava a dizer, se calhar é melhor que voltar. Não, pode ser, eu faço cortes. E tirando essa parte, quando nós fomos para a Guiné com o teu pai, o avô foi mais cedo que eu, uns 15 dias, e teve que deixar uma autorização escrita e reconhecida pelo notário, em que me autorizava a viajar com o filho que era dele e meu. Porque ele podia ir com ele e eu não podia, sem a autorização dele. Na altura, não me fazia confusão porque a ignorância, se calhar, era muita e era assim que se fazia e para mim estava certo. A seguir, ao 25 de Abril, os primeiros tempos foi de confusão, porque tudo o que é excesso de liberdade havia. Foi ser imagem. Não está aqui? Já está. Uns achavam que a liberdade dava direito a tudo, ser mal criado é ser tudo e mais alguma coisa. Houve a confusão das pessoas que voltaram do ultramar, porque o avô estava lá, mas era em comissão de uma empresa de cá, por isso não éramos propriamente voltar, tínhamos cá a nossa casa, tínhamos tudo. Mas foi uma altura confusa. Mas a sensação, depois de saber o que é estar à vontade, é mais agradável do que a pessoa depois se aperceber que estava num sítio que estava muito mais reprimida. Isto é a minha opinião. E vós, Lésia? Eu lembro-me perfeitamente, por exemplo, no tempo da ditadura de Salazar, que era preciso ter uma licença para usar um isqueiro, por exemplo. Não se podia falar livremente na rua porque havia sempre um agente da PIDE que podia ouvir e que nos podia incriminar junto das autoridades, normalmente da polícia, e teríamos sempre que ter muito cuidado em falar de política, embora a maioria do povo, onde eu me incluía nessa altura, não sabíamos discutir política, porque nunca fomos politizados. Na escola e no liceu, digamos, a política não era assunto corrente, quer dizer, a gente jogava também na província, onde eu sempre me criei e estudei,
tínhamos cultura política nenhuma e a gente passava o tempo era a discutir futebol, a jogar futebol, a estudar e pouco mais. Mas havia umas limitações muito grandes, digamos, em falar daquilo que nos apetecesse em termos de situação, digamos, política do país. Raramente havia pessoas que tivessem uma cultura política para discutir, digamos, não era assunto de conversa, digamos, naquela juventude em que eu me criei. Desculpa, e até se fosse assunto de conversa, teria de ser num meio em que a pessoa sabia que estava seguro em ter opinião, porque senão podia sempre haver um informador, e segundo diziam, não tenho a certeza, os informadores até eram remunerados por cada informação que dessem. Como tal, as pessoas tinham certo receio em falar. E até se pode dizer qual era, digamos, além da PIDE, portanto, a polícia política. Havia também a Legião, que era um agrupamento paramilitar, que eram os tais legionários e até da mocidade portuguesa também, muito juntas ao poder que podiam desmascarar, digamos assim, as pessoas que seriam contra o governo instalado. E vocês acham que, pelo facto de terem vivido antes e após a ditadura, que isso influenciou a maneira como vocês viam a vida e como passaram a viver a vida, ou não fez muita diferença? Não, quer dizer, não, porque nunca fomos uma família de políticos, quer dizer, e portanto não sentimos, quer dizer, nós normalmente falávamos de tudo e mais alguma coisa, mas como não tínhamos aquela cultura política, só depois de 25 de Abril é que realmente começámos a ver que podíamos falar de tudo e mais alguma coisa. Eu acho que isso fica. Podíamos falar de tudo e mais alguma coisa, que ninguém nos levava preso por termos a nossa opinião. Enquanto antes do 25 de Abril, se tivéssemos uma opinião política contrária à instalada, à do governo, poderíamos ser até presos, como, enfim, se viu muito, digamos, especialmente naquela gente ligada ao Partido Comunista que já e socialista, digamos, mas mais os comunistas. Mas também não sentimos necessidade de falar, pelo menos eu, porque não, para mim estava tudo andava, tudo fluía, não havia diferença. Vocês não sentiam necessidade de liberdade, ou pelo menos vocês percebiam que as coisas podiam não ser como eram? Tipo, que havia a hipótese de não haver uma... O grande problema da parte política era exatamente as guerras no ultramar. Porque muita gente morria de parte a parte, tanto dos chamados terroristas. Não, chamavam terroristas, porque eram os que nasciam nas províncias ultramarinas, como eram chamadas. E miúdos que hoje têm consciência que com 20 anos, como o teu avô foi para Angola, para a guerra, que eram miúdos, e que ainda por cima para comandar mais 29, todos da mesma idade, quer dizer, sabiam que iam, mas não sabiam que se voltavam. Isso era aquilo que a maior parte da população estava contra. E se dissessem, se podemos fazer qualquer coisa e acabar com esta guerra, aí as pessoas... eu penso que na maior parte das pessoas era o assunto que mais chocava. O principal era esse. Era o ir para a guerra, tanto na Guiné, como em Angola, como em Moçambique, onde a guerra era mais forte. E isso é que marcou, ao fim e ao cabo, o 25 de Abril, a sua origem fundamental foi por causa de acabar com a guerra, porque morria lá muita gente e mesmo as finanças públicas portuguesas estavam mesmo na miséria, estavam derrados, o povo passava mal, tinham que emigrar, muitos milhares de pessoas emigraram para a França, para a Alemanha, para arranjar trabalho, que aqui havia pouco. E era chamada imigração assalto, que era clandestina. E mal namorada.
foi fundamentalmente, digamos, a guerra que despolutou o 25 de Abril. E vocês viveram quantos anos na Guiné? De dezembro de 72 a agosto de 76. Mas o avô foi... Tu foste para a guerra? Não, na Guiné Não, não foi na Guiné. foi para trabalhar como civil. Lá, sim. lá E numa, porquê que... numa empresa porque fomos para lá porque ganharam muito mais. Ok. E depois voltaram porquê? Porque também não era para ficar lá eternamente, aquilo era um tempo. E o tempo até se prolongou se calhar mais porque entretanto deu-se que pertencia a uma empresa que existia cá, já foi. Isso agora é da internet. O avô trabalhava numa empresa cá grande, que tinha muitas coisas na Guiné. E a proposta que lhe fizeram na altura foi: quer vir, tem o ordenado a dobrar, casa, carro e tudo. Na família fomos considerados loucos, preferimos com um bebê de 15 meses para Bissau, mas fomos e monetariamente valeu a pena. Mas como tínhamos cá a casa e tudo, quando voltámos, tínhamos cá a casa. Por isso quer dizer, aquela sensação de necessidade mesmo, nós também vivemos normalmente cá. Compensou, deu para comprar a casa quando chegámos cá, que a casa era alugada. O que é que quer dizer? Mas fundamentalmente também viemos embora porque em Bissau começou a faltar tudo e mais alguma coisa. Tanto no aspecto de saúde, na alimentação, medicamentos, portanto, também, e digamos, já não se vivia com alguma qualidade, pelo menos com a qualidade mínima, indispensável. E por isso é que acabámos por vir embora. E como é que vocês souberam da Revolução? Porque vocês estavam na Guiné Uma quarta-feira, se eu não estou a erro. A rádio. Mas pela BBC inglesa. Uhum. E então as pessoas estavam todas a falar baixinho, que tinham ouvido na BBC. E não era, não sei como, porque não era fácil apanhar. Tinha havido uma revolução em Portugal. Ora, isto na manhã do 25 de Abril, mas que se sabia, será, não será? E depois foi a seguir, logo nesse Sim, dia. embora já houvesse televisão, mas não havia televisão. Não. Lá não havia televisão. Lá nunca houve, não vimos. Não... Era só os jornais ou a rádio. Pois, porque vocês não estavam em Portugal na altura. Pois, não apanhámos, digamos, a revolução na sua plenitude. Mas, aliás, a frase onde estavas no 25 de Abril, não sei de quem era. A frase? Sim, que as pessoas diziam, era uma entrevista qualquer, não sei se era de Manuel Alegre ou qualquer, Deve ser. dizia: onde é que tu estavas no 25 de Abril? E então, depois houve uma altura que as pessoas perguntavam. Eu estava a vir da escola, muito calmamente, porque tinha aulas de manhã, e quando cheguei achei uma coisa muito confusa, e então estava tudo a falar baixinho, a dizer que havia revolução. E tu conhecias o Manuel Alegre? A avó estava a dizer Não. Conheces, tipo... Não. Era uma figura? Quer dizer, Por acaso, conheci-o no aeroporto mas era de passagem, quer dizer, olha, vai ali o Manuel Alegre. Sim. O resto, não. Está bem. Acho que não tenho mais perguntas. Se quiserem dizer alguma coisa. Sobre quem? Sobre Alguma coisa? o Manuel Alegre ou... Não, pode ser sobre o que quiseres. Pode ser sobre o tema. Alguma coisa? Claro que o Manuel Alegre, embora tenha fugido à guerra propriamente dita, guerra colonial, foi muito importante a atividade que ele desenvolveu depois em França, em Argel, porque fez com que fosse mais divulgada todo o sofrimento dos militares que iam para as várias frentes de combate e que acabou também por abrir muitos olhos a muita gente, porque começou-se
a ver que a política que havia em Portugal que estava muito, quer dizer, não era a mais correta em termos europeus, em termos de descolonização daqueles territórios, que, embora fossem nossos, entre aspas, há 500 anos, não, pertenciam às pessoas que lá viviam, não é? Porque aqueles territórios eram considerados como províncias ultramarinas, quer dizer, que eram províncias, cá em Portugal havia aquelas províncias que ainda há agora, não é? E lá era a continuação das províncias, embora estivessem em África. Isto era uma filosofia do tal governo de Salazar, para justificar que, embora houvesse lá muitos brancos, muitos portugueses, lá, especialmente em Angola e Moçambique, na Guiné já não havia tantos, mas era também para defender os interesses dos brancos portugueses que estavam nessas colónias. Mas havia uma coisa tão caricata que qualquer português europeu considerando branco, nascido numa província ultramarina, no bilhete de identidade tinha escrito português de segunda. Eu conheci uma senhora que era da idade da avó, que ela até tinha família lá de Mangualde, em que o pai, na altura, acho que ou era governador ou uma coisa qualquer, assim, um cargo qualquer político em Angola, e ela nasceu lá, e sendo o pai, ainda por cima representante de cá lá, ela nasceu em Angola, e o pai com um cargo político grande lá, tinha no BI dela, no bilhete de identidade, portuguesa de segunda. Por isso também fazia, porque estás a ver se os brancos eram portugueses de segunda. Eu não sei se é que os africanos mesmo que é que se tinham também português de segunda, mas aí já havia uma discriminação. Olha, e para ver o susto que era a guerra, a avó de hoje, a mãe do avô, durante 7 anos quase, porque foi 2 anos e tal cada um, ia todos os dias à missa das 7 da manhã, como promessa, porque teve 3 filhos seguidos na guerra. O primeiro em Angola, o segundo em Moçambique e o terceiro na Guiné. Isso é assim uma coisa. E não teve mais porque, entretanto, a guerra acabou. Sim. E isto era até para provar que era uma aflição terrível os pais saberem, enfim, não saberem ao certo como é que. Não havia comunicações, não é? Quando vinha uma carta, só carta escrita. Podia levar, conforme a zona em que estivesse, podia levar 15 dias. E muitas vezes, quando recebiam a carta a dizer ao pai está tudo bem e não sei o quê, já tinha morrido. Depois. Só se sabia depois, quando voltasse para casa, se voltasse. Agora que se vê enfim, este momento agora também não é muito agradável, mas é para outras situações. Nós vemos agora a liberdade que há, é que eu, por exemplo, pessoalmente decido que era completamente Palermo porque achava que estava tudo bem. Quando olhando para trás, se vê que era tudo mal. Pois. Não tinhas noção. Pois não, a ignorância era muita. Aos 23 anos é-se um bocado mais ignorante. Mas também porque não deixavam não saber. Não sabem, pois não. A informação era toda meio manipulada. Pois. Mas pronto, não tenho mais perguntas. Bom, espero que tenhamos ajudado. Ajudaram, foi bom. Porque eu fui à avó Linda, só que ela também não sabia muita coisa e não se lembrava já. A mãe disse que o avô Vivaldo é que tinha também sido bom para... eu estou a ver político. Era político, quer dizer, sim, ele até foi para Lisboa no dia do 25 de Abril. A avó estava-me a dizer. Ele era comunista, a sério. Não sei se ele era comunista, se era, quer dizer, não era de papel passado. Ele conheceu muita gente lá do... Sim, até dos empregos, depois do e até iam acampar e tudo. O que está agora ainda presidente era a tua mãe, o
Como é que ele se O chama? Jerónimo. O Jerónimo. Quando iam fazer campismo no Alentejo. Aí, se calhar o teu avô sabia que ele era comunista, não sei se na altura eles diziam. Pronto. A avó lá lembra-se perfeitamente quando faziam campismo, era com o Jerónimo de Sousa. Pois, porque o que ela me teve a contar foi mais do dia em si, que ela diz que o avô saiu de casa e não disse onde é que ia, e depois à noite estavam a ver na televisão e ele que houve uma manifestação e ele disse, olha, eu estive lá. Olha, o tio Fernando, que trabalhava no banco, no Espírito Santo, agora que é o novo banco, sim. E morava em Benfica, e ele estava na sede que é a Avenida da Liberdade, que era ali no meio. Meteu-se de manhã, arranjou-se, vestiu-se, meteu-se no metro para ir para o banco, que abria às 8, não era? Os bancos acho que abriam às 8. E achou estranho que não havia assim muita gente naquela altura. Depois, quando chegaram, disse: o que é que tu vais fazer? Então o que é que foi? Então está uma revolução, está tudo ali no carro, não sei o que. É? Como era um valentão, deu meia volta, foi para casa. Mas nem se apercebeu o tempo todo que tinha havido qualquer coisa. O tio João, é que ele estudava, ele estava não sei em que ano lá da medicina, e ia estudar para a nossa casa, porque enquanto nós estivemos, agora não interessa, enquanto nós estivemos são fotografias, enquanto nós estivemos em Bissau, continuávamos com a casa e ele aproveitava e ia para lá estudar de noite, porque assim estudava e ninguém o chateava. E ligava ao rádio e diz que nessa noite, que achou estranho, que eram. Ele depois viu pelas horas que começou a ouvir cantar o Grândola Vila Morena, e que ele disse, que olhou, não sei se ele disse 4 da manhã ou qualquer coisa, e que disse: olha, estes estão tramados aqui a bocado e nós vamos buscar. Porque era uma coisa proibida. Sim, isso foi o sinal. Era o sinal. Primeiro foi depois do adeus e depois foi o Grândola. E parece-me que foi. E ele que ouviu, acho que não foi as duas, ele lembra-me de ouvir falar do Grândola. E que ele disse: estes estão tramados. Quer dizer, não se podia pôr. Não, essas coisas todas. Vocês alguma vez viram o quê? O Salvador? Pessoalmente? Não. Era muito difícil. Era perto da minha. Não, a casa dele. A Santa Comba. Pois, pronto, você estava a dizer uma Não, já estávamos. Quando ele morreu em 70. Ou 71. Acho que 70. Hoje em dia. Foi. Mas não. Pode-se ver o Marcelo. Não. Mas mesmo. Olha, por exemplo, o Américo Tomás, eu tinha 10 anos quando ele foi eleito. Eu lembro-me de estar nas arcadas do Estoril. Sim. E ele já tinha um ar de velho, quer dizer, também, mas tinha já assim aquele ar. E lembro-me dele estar a passear com a mulher, já tinha sido eleito, mas ainda não tinha entrado. E andava lá a passear, devia andar com uma data de guardas, não sei, coisa normal. Agora, o Salazar não saía. O Salazar parece que foi 2 vezes ao estrangeiro e foi ao pé da fronteira para falar com o outro, porque fez um que não sei o outro, porque ele não se mostrava mesmo. E quando passava, ele passava e fez aqui em São João, no Forte. Foi onde caiu. O que é da cadeira? Sim. Segundo parece, não foi. Ele parece que foi um frango qualquer e depois disse sim. Não foi pó. Claro, mas ele parece. E é natural, pode ter sido. Mas ele passava. Quando passava, era carros que não tinha identificação e levava outros carros. Por isso, quer dizer, ninguém o via. Pois andava sempre muito protegido. Era. Ainda alguém tinha a ideia de. Não, e era assim, pronto, era tudo secreto, era tudo. Isso agora falando assim. E além de que às vezes havia manifestações ali no Recife, na Baixa, e a polícia, até a polícia era mais. A manifestação, se fosse para aí 20 ou 30 começasse a fazer, porque era uma grande manifestação, vinha outros com paus. Portanto, antes do 25 de Abril, claro. Devia ter sido 1968, 69, por aí, ainda não tínhamos ido para a Guiné. 68 nem tinha. Lembro perfeitamente, lá no Recife, tive que fugir para o Meta, porque havia lá gente fardada, portanto, tinham ser GNR, ou da Polícia de Choque. Era lá com um cacete. Com bastão. E com a espingarda, assim, com a coronha da espingarda.
Era que havia coisas desse género, já, porque havia muita gente já revoltada a querer fazer frente à situação. E muita gente fugia antes, rapazes, até aos 18 acho que podiam ilegalmente passear para fora. Não, era depois fazer a inspeção. Não, mas depois, depois Pronto. fazia-se a inspeção para a tropa. Até aí podiam passear, era turismo, pronto, iam e tal. Mas a partir daí já não podiam sair, porque era para não fugirem. Então muitos fugiam clandestinamente, atravessavam fronteiras. Como Manela. E outros iam antes, então para a Inglaterra, porque havia até muita hipótese de irem para a Inglaterra. Se não fosse ia lavar pratos era fácil, devia ser nos McDonald's lá de Mas era mais para a França. Não, mas eu estou a dizer que eles queriam só ir para fugirem à guerra, não era para propriamente para trabalharem. Os mais novos, muitos. Mas isso havia outra camada fugiam para a Europa. mas muitos iam para a Inglaterra porque lá levava pratos e etc. E assim, porque era para fugirem daqui. Está bem. Está tudo dito. Está assim. Depois tenho de editar e não sei o quê. Quando é que vais fazer isso? A apresentação é amanhã. Ah,